Então, neste momento, vamos nos preparar. Vamos elevar nosso pensamento. Vamos aquietar nosso coração e a nossa mente. E vamos pedir ao nosso Pai Maior, aos nossos amigos da espiritualidade que sempre estão aqui conosco, nos recepcionando, nos amparando para que o nosso estudo possa sair com tranquilidade, com equilíbrio, que possamos neste momento serenar nossa mente e permitir que os amigos adentrem nossos lares para nos amparar e nos oferecer tudo o que necessitamos, seja no nosso físico, seja no nosso mental, seja no material, enfim. Nosso Pai universal, Ele sabe da nossa necessidade, conhece os nossos desejos, mas como somos filhos eternos, nós vamos continuar pedindo a Ti, Senhor, que Tu nos cubra com Teu manto de amor, para que o nosso irmão Carlos, ele possa nos trazer, através dos estudos, todo o ensinamento que necessitamos para poder nos libertar das nossas dificuldades, que possamos nos libertar dos apegos, dos medos, das incertezas, que a Tua luz possa reinar não só hoje, mas todos os dias dentro dos nossos corações. Pedimos por todos que adentram na nossa sala e aqueles que não podem estar conosco, muita paz, muita luz. Que os amigos possam amparar a cada um de nós, hoje e sempre. Eu inicio com uma leitura do nosso livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 17, fala em torno da humildade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pede existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, item 17. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhece a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disto, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimos. A inteligência
se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disto, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Então essa é a nossa mensagem, para que a gente possa ir refletindo sobre toda a transformação, toda a mudança que cada um de nós se propôs, né? Quando buscamos na doutrina espírita o conhecimento, as conquistas, a mudança interior, a nossa reforma íntima, principalmente mudando as nossas atitudes, que muitas vezes para nós é tão difícil aceitar desafios, aceitar as nossas desavenças, eu digo as nossas desavenças interiores. Quando propusemos estar aqui às segundas e às terças-feiras reunidos para que a gente pudesse debater, estudar e que cada um de nós pudéssemos passar com amor tudo aquilo que buscamos na doutrina, oferecer sempre o amor e a bondade para que a gente possa todos os dias nos melhorar. Então a doutrina, o conhecimento é fundamental na nossa caminhada. Esse livro, Sexo e Destino, que o nosso irmão Carlos hoje vai entrar no capítulo 9, ele tem nos narrado as dificuldades no plano terra, né, com o plano da espiritualidade, aonde ainda existe o orgulho, a vaidade, o sexo, a ganância, o poder, a traição, a mentira. Então para nós ainda é tão difícil, né, lidar com certas situações, mas a gente não pode esquecer que tudo é crescimento para nós. É uma escadinha, né? Todos os dias a gente tenta subir mais uma escadinha para que a gente possa crescer e multiplicar. Em nome da doutrina e as oportunidades que são dadas para nós. Então eu desejo a todos vocês que nesta tarde a gente possa participar com Carlos na área de texto, né?
Eu tenho certeza que Ele vai poder nos responder dentro daquilo que Ele vai nos oferecer nessa tarde. E eu desejo muita paz, muita luz. E eu convido o Carlos para que ele possa levantar a mãozinha e dar início às nossas atividades. Seja bem-vinda, Regina, Dulce, Dom Jorge. Descendo, Carlos, contigo. Olá, boa tarde. Estão ok para vocês? Sim? Maravilha. Então, estamos aqui mais uma vez, não é? Para o estudo do livro Sexo e Destino. E em primeiro lugar eu queria saudá-los a todos com carinho e amizade e agradecer a presença carinhosa de todos e dizer que nós, os portugueses, estamos em minoria aqui na sala, mas já estamos 3, pelo menos, que eu saiba, não é? O Dom Jorge também é português, está a fazer aí força pelo lado de cá do Atlântico. E então, exatamente, vens para Portugal fraterna. E a Dulce também é Tuga. Então é com alegria que aqui estamos para mais um estudo do livro Sexo e Destino, este livro da autoria espiritual de André Luiz, esse benfeitor amigo que muito nos trouxe e muito nos traz com o seu trabalho notável, ímpar, através da mediunidade de Chico Xavier, não é? Com essa coleção de livros e esses ensinos todos que nos trouxe, ampliando os nossos conhecimentos, principalmente no nível científico, elevando o conhecimento espiritual ao nível científico que a doutrina nos pode oferecer e ampliando esses conceitos e esses conhecimentos. Então é com muito prazer que aqui estamos no desenvolvimento deste estudo e de um estudo que é do livro Sexo e Destino e que aborda um tema fundamental na nossa e de grande dificuldade ainda para nós, os encarnados, e dos desencarnados vinculados ao nosso planeta Terra, que é o problema do sexo. E o problema do sexo é ainda, como nos diz André Luiz, um dos maiores problemas que a humanidade tem para ultrapassar, para saber lidar com o sexo. E o sexo é, e entre muitos, um fator que ainda é trabalhado e ainda é interpretado como, para muita gente, para uma grande maioria ainda da nossa humanidade, como um vício. Um vício como muitos outros, não é? E que nós ainda, bastante atrasados espiritualmente, ainda interpretamos o sexo não com um sentido da realização de realização espiritual que ele encerra nos espíritos nobres e de elevada categoria espiritual, mas sob o ponto de vista ainda acanhado da materialidade e de nós, espíritos ainda encarnados demasiado materializados, que ainda o vemos muitas vezes não como um fator de instrumento de realização, mas como ainda, muitas vezes, como um vício. E lembrando, eu gosto muito de me socorrer do livro de Espiritismo e Obsessão, porque este livro trata muito a obsessão na área do sexo,
E gosto muito de me socorrer do livro do professor Rino Curti, Espiritismo e Obsessão, em que ele nos lembra que o alcoolismo, a toxicomania e o sexo desgovernado, não é? Que são males que infligem fortemente ainda na nossa época e que não são apenas modismos do momento, mas são manifestações da nossa personalidade, cujas raízes, diz-nos ele, assentam nos vários, por motivos e razões várias, na natureza complexa e ainda irrigadas na estagnação milenária da grande humanidade. Ou seja, tudo isto faz parte do nosso património espiritual que carregamos em nós ao longo dos bilhões de anos do nosso progresso espiritual. E lembra-nos Rino Curti das causas apontadas pelo espírito nobre Dr. Bezerra de Menezes, que apontam as causas ainda desta situação, deste estado evolutivo em que nos encontramos, da viciação, entre os quais incluímos aqui o sexo desgovernado. E o Dr. Bezerra de Menezes lembra-nos que dessas causas, entre essas causas, constatamos o primarismo da razão ainda em muitos seres, o atraso espiritual frente ao adiantamento moral, os laços que mantêm a criatura ainda irrigada às zonas penumbrosas de onde provêm antes de reencarnar. Ainda estamos apegados a esses antros do vício e do mal, nessas colónias espirituais de baixa densidade, ainda impregnadas de fluidos magnéticos baixos, de baixa densidade, da qual ainda não nos conseguimos desenvencilhar e da qual nos apegamos, nos vinculamos com muita facilidade. Aponta-nos ainda o Dr. Bezerra de Menezes de existência de filosofias apressadas resultantes da crise religiosa, faltando lideranças nobres com expressivas exceções. Ou seja, são muito poucos ainda, muito raros, os casos em que as religiões apontam o caminho correto, contribuindo fortemente para o desenvolvimento e do conhecimento moral da humanidade. E aponta-nos ainda o progresso tecnológico sem a correspondente limitação que lhe estabeleça a utilização própria. Não é? Se nós virmos aqui e pararmos um bocadinho para meditar nisto, no progresso tecnológico podemos falar da internet, através da internet, e podemos falar dos meios da comunicação social, e através dos meios da comunicação social irradia todo o tipo de incentivos ao bem e ao mal, onde há uma predominância muito grande pelo materialismo, pela publicidade, pelo marketing, onde as empresas sem escrúpulos tentam infundir, vender, obter lucros grandiosos. O que interessa é o din-din, não é? É os euros, são os dólares, é a faturação, passando por cima de todo o conceito moral, de toda a moralidade. Para muitos empresários ainda não se tem isso em conta, induzindo milhões e milhões de pessoas a cair nos antros do vício e do mal. E a falta de educação e a falta de valores leva com que as pessoas ainda enraizadas nesses vícios e uma falta de educação conduzida em liberdade com responsabilidade, conforme nos diz Bezerra de Menezes, leva que as pessoas não saibam usar essas ferramentas que têm ao dispor. Então, usa-se e abusa-se com liberdade e sem responsabilidade. E a falta de conhecimento espiritual.
não é? São tudo causas e fatores importantes para as viciações, entre as quais se inclui o sexo desgovernado, um tema que nós estamos aqui a tratar. E isto vem a propósito do livro Sexo e Destino e da passagem que nós estamos a desenvolver, cujo estudo estamos a desenvolver. E nós, na última semana de estudo, há 15 dias atrás, estávamos precisamente a ver no capítulo 9, no final do capítulo 8, que vamos ver se ainda conseguimos entrar no 9 hoje, a ver toda a técnica e toda a astúcia do espírito obsessor, usando todas as técnicas de manipulação, no sentido de induzir o seu tutelado, Cláudio Nogueira, a violentar, ou, para os portugueses, violar, a sua própria filha adotiva, Marita. Um crime hediondo, sem qualificação, em pleno século XXI. Sendo que o livro é de cerca de 1930, por aí, mas esta história foi narrada de factos reais que ocorreram no século XX. Então, e nós vemos os casos na imprensa todos os dias, nos jornais e nas revistas e nas televisões. Nós vemos que casos como este continuam a ocorrer com muita frequência. Significa isto que esse planeta onde nos encontramos, ao qual aspiramos a passar a mundo de regeneração, ainda é constituído por milhões e milhões de pessoas com um atraso espiritual nada condizente com esse mundo de regeneração que nós tanto aspiramos. Não é? Então nós estamos, segundo a escala espírita, no segundo patamar mais baixo da escala da evolução dos mundos. Ou seja, nós estamos ainda a milhões de anos-luz, não é? De podermos atingir essas esferas superiores, os mundos divinos a que nós tanto aspiramos. E que as religiões nos acenam apenas com o cumprimento de uns rituais semanais. Ora, a realidade que nós vamos encontrar é bem distinta daquela que nos é infligida pelas religiões. Religiões dogmáticas, destituídas de saber, com o conhecimento dogmático, só no intuito de levar as pessoas com uma crença falsa e errada. E depois o que acontece? Ao desencarnar, acreditando que tudo isso que lhes ensinaram era verdade, encontram um mundo completamente distinto daquele que lhes prometeram. Andam à procura de um céu que seria um mundo divino ou superior, sem a mínima condição sequer ainda de se comportar inferior. Então a falta de conhecimento que existe é de tal grandeza aqui, enquanto encarnados, que ela se reflete e procede no mundo espiritual ao desencarnar. E depois é um conflito. Como é que é possível? Andei a ser enganado. E isto tudo é-nos narrado pela doutrina espírita, com este conhecimento que de uma fé raciocinada, que nos explica, que nos clarifica, que nos orienta, que nos diz, que nos coloca no nosso verdadeiro lugar, no nosso verdadeiro sentido.
em que temos que compreender que ainda estamos muito vinculados e temos muito que aprender, temos muito feijão ainda para comer, não é? Para poder avançar na escala evolutiva. Não é pelo facto de sermos espíritas que nós somos melhores do que os outros, mas o espiritismo ajuda-nos a compreender melhor do que os outros. E mediante a nossa atitude, nós poderemos progredir mais rapidamente. Ninguém nos vai colocar num sítio para o qual nós não tenhamos o mérito de o atingir, de o galgar. Mas dá-nos os instrumentos para nós crescermos mais rapidamente. E esta história que nós estamos aqui a ler é realmente chocante. Um pai a querer violar e a querer ter uma relação amorosa com a sua própria filha adotiva. Frustrado na sua educação, na sua vida familiar, num casamento completamente falhado, onde se mantém uma relação social para consumo externo, só para dizer que está casado, onde não há a mínima vontade de ter uma comunhão de sentimentos, onde há ódio e revolta entre todos os elementos do agregado familiar, não é? E onde há uma vida social que acaba por condicionar, as pessoas deixam-se estar ali, naquela atitude, e com uma vida dupla, desregrada, desgovernada, onde no caso em concreto, Cláudio Nogueira mantinha relações extraconjugais, a sua esposa mantinha também essas relações extraconjugais, induziram e influenciaram negativamente a sua filha de sangue, Marina, que enveredou por um mesmo caminho, e estavam a tentar agora conspurcar também a sua filha adotiva, Marita, através desse ato ignóbil e sem qualificação. E então, nós vimos, no último estudo, a técnica usada pelos obsessores no sentido de influenciarem fortemente num clima de processão partilhada entre o obsessor e o obsidiado, Cláudio Nogueira, no sentido de os dois ali, na mesma sintonia, subjugados ali, como se fosse um só, em que a vontade de um, do obsessor, correspondia à adesão tácita do encarnado, em que os dois comungavam o mesmo interesse, de uma ligação que já tinha, de uma ligação antiga, já de vidas anteriores. E então, nós ficamos, para mim será a página 57, em que Marita ergueu para ele, Cláudio, os olhos súplices, imitando a atitude da ave perseguida, para quem não resta outra alternativa que não seja esperar pela piedade do atirador. Ela estava a saber ali completamente encurralada. Jungido ao companheiro infeliz, Cláudio adiantou-se, acomodando-se, assumindo ares de protetores, resolvido a ultrapassar os limites da afeição pura e simples. Queria mesmo agir e atuar sobre ela. Pelo que vejo, diz-lhe o pai, esse pilantra do Gilberto vem abusando, sussurrou adocicando a voz. E que seria o namorado de Marita. Em seguida tomou-lhe a desta pequena entre as suas mãos nervosas, mal disfarçando a lubricidade duplicada que o possuía.
A jovem registou o impacto das forças algitadas a lhe requisitarem adesão, calando a repulsa. Escutara o apontamento num misto de estranheza e revolta, mas reprimindo-se, passou a responder, esforçando-se por desculpar o rapaz e atribuindo a si o desmantelo emotivo. Entretanto, à medida que o pai adotivo dilatava a liberdade das atitudes, apagava-se-lhe a energia para a conversação, até que silenciou como que se o interesse ao redor do problema houvesse desaparecido de sopro. Então, o pai aqui, com a influência do seu obsessor, estava a encostar Marita à parede, não é? Porque teria apanhado e teria seguido a sua filha Marita com o seu namorado e tendo-os encontrado em pleno ato. E ele estava todo enciumado, cheio de ciúmes, e a tentar acusar a sua filha. Mas estava a jogar com isso, emocionalmente com ela, através da astúcia também do seu obsessor, estavam a jogar com ela no sentido de haver ali uma aproximação. E no átimo, diz André Luiz, realinhou a mente das impressões amargas dos tempos últimos. Marita assinalara, havia meses, reservada a mudança do trato paterno. Desconcentrava-se ao perceber que Cláudio demorava sobre ela o olhar insistente e amedrontava-se. Reagira, porém, energicamente contra si mesma. Consagrava-lhe o respeitoso amor de filha reconhecida e não lhe cabia conspurcar sentimentos, sempre mantidos imáculos desde a intimidade da infância. Opuseram-se à suspeita, ou seja, ela nem queria acreditar que isso pudesse ser verdade, que o seu próprio pai adotivo a quisesse usar como uma mulher qualquer. Lutara não queria aceitar-se visada por ele, sob a inspiração de qualquer propósito menos digno. Ainda assim, por mais brandice argumentos contra si própria, inexplicável sensação advertia-lhe o espírito, exortando-a a policiar as maneiras com que Cláudio agora a cercava. Pelos motivos mais fúteis, exagerava multiplicando frases de dúbio sentido. Torturada pela dúvida, afirmava a sua desconfiança e desdizia-se intimamente. Ele usava essa técnica e essa astúcia para se manifestar a ela, não como pai, mas como um potencial amante. Naquele instante, porém, o instinto da defesa sentenciava a prudência, segredava-lhe vigilância, não é? Portanto, ela sentia aquela vibração do obsessor ali. E a troca de energias entre aquelas entidades, entre o seu pai, Cláudio Nogueira, o espírito obsessor que com ele estava, e Marita, aquela troca de energias ela sentia, não é? É a sensibilidade, como todos nós sentimos, a presença de algum benfeitor ou de algum malfeitor, essa diferença de energias que irradia de cada um, não é? Então, tendo em espírito a presença do outro espírito, não é do obsessor, regimentou sem querer todas as forças na posição de alarma. Ela ficou ali em sentido. O contacto de Cláudio comunicava-lhe insegurança. Batia no coração desritmado ao senti-lo ensaiando meios de enlaçar-se a ela ávido de carinho. Não negue, filha, entramulou-se o pai um tanto trêmulo. Não desejo contrariá-la, mas venho analisando. Você não nasceu para esse meninão caprichoso. Compreendo você. Não sou apenas seu pai do coração, sou também seu amigo. Esse rapaz, Marita, cobrou ânimo,
e antecipando-se-lhe às relações atenciosas, explicou ingenuamente que amava a Gilberto, que lhe hipotecava a confiança, que o pai estivesse tranquilo, e acentuou, sorrindo, quase que as lágrimas daqueles minutos não se reportavam a qualquer, e sim à indisposição orgânica indefinível. Então ela a disfarçar a situação no sentido de quebrar o gelo daquela situação que ela estava a sentir e da qual temia o pior. Desculpando-se que chorava, não pelo desgosto do namorado, mas porque se sentia doente ou mal disposta, não é? Uma indisposição orgânica. Deduziu de relance que seria justo desvelar-lhe mais ampla zona da alma, anulando o mal-entendido, e intencionalmente prosseguiu, confidenciando a expor-lhe com lealdade a expectativa com que aguardava o anelo esponsalício, determinada a medir as reações de Cláudio, a fim de orientar, sem tergiversações, a própria conduta. No fundo, Marita estava um pouco ali a justificar-se perante o facto de ter sido surpreendida com o namorado, a justificar-se ali àquele que seria o seu padrasto, não é? O seu pai adotivo, dizendo-lhe que estaria prestes a casar e que o pai não se preocupasse em relação a isso. E ela com isso estava a tentar também quebrar aquele gelo, aquele ímpeto que ela estava a sentir por parte do seu próprio pai. Atrapalhava-se, todavia, ao consignar-lhe a indignação pintada no rosto. Portanto, ela não compreendia aquela indignação do próprio pai. Na meia luz do quarto, podia ver-lhe a face congesta nos esgares da ira. Compreendeu que a borrasca naquele espírito voluntarioso se mostrava prestes a estalar. No entanto, continuou apresentando razões para colher reações. E a explosão do interlocutor não se fez demorar. Cerrando os punhos, Cláudio cortou-lhe a conversa, exclamando irritado: Percebo, mas não precisa amassar-me. Estimo, porém, que você me conheça melhor o devotamento. Avançando na intimidade, qual se aspirasse ao próprio hálito, continuou, agindo por si e pelo outro, pelo obsessor, na queixa primorosamente labrada. Filha, é necessário que você me ouça, que me entenda, dizia-lhe o padrasto. E, assaltando-lhe a emotividade para esbater-lhe a resistência, dizia o pai, continuando a usar aquelas mesmas técnicas, insufladas pelo obsessor, como nós vimos no capítulo anterior. E dizia-lhe o pai: você não desconhece que sofro. Imagina a tragédia de um homem que morre pouco a pouco, desolado, sozinho. De um homem que dá tudo sem nada receber. Você cresceu vendo isso. Infelicidade, solidão. É impossível que não se condoa. Esta casa é meu deserto. Chego esfalfado diariamente, sem achar mão amiga. Márcia, embora quarentona, vive as jogatinas e festas. Você está moça, experiente, mas deve saber. Inexperiente, mas deve saber. Desculpe-me o desabafo, mas os próprios amigos que me lastimam o drama. Estará você em condições de avaliar os conflitos, um pobre diabo, algemado a companheira de vida irregular? Ela, porém, não me fere com isso. No começo, o corte sangrava, mas o coração calejado não sente. Habituei-me a detestá-la. Dar-lhe dinheiro que exige para que suma depressa. É hoje o que me consola.
Por outro lado, Marina, cujo afeto poderia proporcionar-me algum reconforto, faz empenho de humilhar-me com a própria devassidão. Sou um homem falido. Dias surgem nos quais me reconheço o palhaço mais desditoso da terra. Continuava ele com todo este cabedal esta forma de enrolar e de comover Marita. Nesse ponto, sob o governo do obsessor, a voz de Cláudio entrevara-se na garganta. Alterara-se de todo, comovido na aparência. Com isso, omulgara-se a jovem, sinceramente compadecida, e concluindo que atingira o alvo a que se propunha, exclamou, acrescentou, exaltando: somente você me prende ao lar infeliz. Ainda agora, o banco me propôs a excelente comissão em Mato Grosso. Entretanto, pensei em você e desisti. Por você, filha, tolero os insultos de Márcia, as ingratidões de Marina, os dissabores da profissão, os aborrecimentos cotidianos. Conseguirá você compreender-me? A moça suspirou, diligenciando expulsar de si as vibrações da sensualidade com que a dupla lhe envolvia a cabeça e falou calma. Sim, papai, entendo as dificuldades que são nossas. Nossas? Repetiu ele, ganhando novas energias para chegar à meta. Sim, minha filha, as dificuldades são nossas. Preciso que você saiba que as nossas também devem ser as esperanças e as alegrias. Anseio pelo instante em que você me veja, não exclusivamente como pai. Atentando no olhar da infortunada menina, que se tocara de imenso espanto, acentuou num supremo esforço por revelar-se. E então aqui, a tentar os seus... a tentar consumar, não é? Aquilo que tanto pretendia ele e o seu obsessor. Marita, pareço um velho, mas você me fará jovem. O coração é seu. O obsessor, com trajeitos de lascívia, prelibava o lance final. Marita, no entanto, percebendo a intenção inequívoca do homem apaixonado, que arrojava o rosto maduro e bem tratado dela, intentou recuar. Não, gemeu suplicante ao sentir o hálito. Cláudio, porém, cujas forças jaziam somadas ao dia do outro, enlaçava-lhe o busto, copiando o procedimento de um jovem mal comportado. Qual se houvéramos combinado previamente a defesa, Neves e eu saltávamos na direção dela, ofertando-lhe as mãos para que pudesse arrancar-lhe, e a vítima, querendo apoiar-se nos seus próprios recursos, conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza, estacando à frente dele, que o fitava agora com a expressão desconfiada de um animal repentinamente ferido. Então, aqui, os irmãos benfeitores espirituais, o Pedro Neves e o André Luís, não é? Estavam ali a ajudar e a dar a força necessária para que Marita se pudesse refugiar de Cláudio Nogueira e do seu obsessor. Ok, Valci, obrigado pela presença, ok? Um abraço. E então, nós vemos aqui a ajuda, ali houve a ajuda espiritual a Marita, por parte de André Luís e de Pedro Neves, não é? Que a ajudaram ali a desenvencilhar-se daqueles dois inimigos, do encarnado com a ajuda do desencarnado, não é? E então ela, numa profunda tristeza e amargura, dizia: papai, não me faça mais infeliz.
poupe-me a humilhação. O dono da casa, ao impacto da recusa imprevista, pareceu desligar-se do amigo desencarnado, lembrando a fera que se desenvencilhasse de inopino do encantamento mantido pelo domador. Entretanto, o parceiro trazia uma carga de paixão vigorosa demais para desistir facilmente. Então aquele choque repentino, não é? Cortou a ligação que existia entre os dois, entre o obsessor e o Cláudio Nogueira. No entanto, como nos diz André Luiz, o obsessor trazia ali uma paixão vigorosa demasiado forte e ele não cedeu. Retomou impetuoso o próprio domínio, a ponto de antepor a máscara fisionómica ao semblante de Cláudio. Ou seja, ele estava num regime de possessão partilhada tão intensa, que Cláudio refletia a própria expressão fisionómica do obsessor. Cerrava os punhos, o obsessor, despedia cólera letal. Estabelecia-se pavoroso conflito na mente de cada um. Num deles, o desapontamento e o desespero, que era o caso de Cláudio Nogueira. No outro, a malignidade e a agressão. O pai adotivo carregando o estranho fardo da angústia, mesclada da revolta, encadeamentos contraditórios que o faziam avizinhar-se da loucura, passou a clamar inconsiderando. Dizia ele, desculpando-se: isto é a explosão de muitos sofrimentos acumulados. Fiz tudo para a esquecer e não pude. Que fazer desta inclinação que me arrasta? Sou palha no vento, minha filha. Desde que a vi menina, carrego esta ideia fixa. Se eu fosse religioso, diria que um demónio mora dentro de mim. Um demónio que me atira constantemente sobre você. Em sua presença, quero pensar em você, como sendo minha filha, crescida em meus braços, e não posso. Li muitos livros de ciência para saber o que se passa, mas o enigma continua. Quis procurar um médico, entretanto, senti vergonha de mim próprio. E é só você que eu vejo em tudo. Odeio Márcia, desprezo Marina, tenho acalentado a esperança de uma viuvez que nunca chega, a fim de oferecer-me a você sem condições. Tenho ciúmes que me afogam a alma em labaredas. Detesto esse rapaz leviano, inconsciente. Tinha ciúmes do namorado. A voz de Cláudio amaciara-se, adquirindo tom lacrimoso. Identificava-se o abalo sentimental. O perseguidor duplicou em desprezo tudo o que ele exprimia em emotividade, provocando inesperada reviravolta. O pai, enternecido, deu lugar ao enamorado violento. A ação persistente do espírito, não é? Que não desistia. Avinagrara-se a ternura, semelhando cauda azedada. Revelando o súbito transtorno, deitou à filha adotiva um olhar de escárnio, traumatizando-a de horror, a esbravejar dementado. Não é? Os níveis que nós conseguimos atingir, não é? Quando entramos nesse estado de desequilíbrio emocional, não é? É mesmo daqueles bravos, daqueles fáceis de esclarecer, de orientar, não é? Não posso humilhar-me assim. Você sabe que há 15 dias acompanhei vocês, os dois, a Paquetá, sem que me vissem. Segui-lhes o passo descuidado e feliz, como se eu fosse um cão escoiçado pelo destino. Ao cair da noite, vi quando vocês dois se enlaçaram, trocando promessas e falando bobagens na ribeira. Arrastei-me no matagal e vi tudo. Desde então enlouqueci. Pelo jeito vocês andam acanalhados há muito tempo.
Você que ele supunha intangível, entregue a um menino doido. Ingênua, julga que não tenho motivos para expulsá-la? Você imagina que me falta coragem para chamar a contas esse filho de papai rico? Completamente indignado. Alterando o tratamento paternal de que se valia, rugiu brutalizado. Marita, fique sabendo que você agora não é mais criança. Você é apenas mulher. Não passa de mulher. Mulher. A jovem soluçava. Recomendando-se descoberta nas mais íntimas nuances da conduta impensada, não ousava erguer a fronte. Pedro Neves, incapaz de remover o próprio assombro, abeirou-se de mim resingando. Você está vendo, diz Pedro Neves para André Luís, você está vendo, este homem será louco ou desbriado? Temendo-lhe a impulsividade, filo recordar as atitudes ponderosas e cristãs do irmão Félix, informando discretamente que me achava em oração, a exorar o auxílio da esfera superior, porquanto ali não dispunhamos de maiores recursos para impedir um assalto passional de penosas consequências. Portanto, André Luís mantinha-se calmo, sereno, em prece e oração, rogando auxílio ao alto, no sentido de poderem, de alguma forma, a poder ajudar Marita. Não é? Mas Pedro Neves, mais uma vez, revolta-se e diz Pedro Neves, oração? Chasqueou o companheiro positivamente desencantado. Diz Pedro Neves, não creio que os anjos se ocupem em casos como este. Aqui, meu amigo, e em outros lugares onde tenho visto muito bicho velho fantasiado de gente, só a polícia, dizia Pedro Neves. Aqui só a polícia. Efetivamente, diz André Luís, os anjos pessoalmente não nos atenderam às rogativas silenciosas, anunciadas desde o início da cena desagradável. No entanto, o socorro apareceu. Não é? Nem sempre o socorro vem da forma que nós pedimos, mas vem da forma possível que nós precisamos. Não é? Vamos ver como. Ouviu-se barulho de ferrolho em ação e alguém penetrou a casa ruidosamente. Sobreveio o choque providencial. Cláudio, em sobressalto, desligou-se do hipnotizador que se lhe postou de lado, um tanto desenchavido. Marita cobrou energias, regressando ao leito, enquanto o chefe do lar se recompunha à pressa. Então, nós estamos a ver esta cena em que Cláudio está prestes a tentar violentar a sua filha Marita e surge-lhe a sua esposa, Márcia, que regressa à casa de forma inesperada. Não é? Espantados, notamos, porém, diz André Luís, notamos, porém, a surpreendente capacidade de fabulação da qual Nogueira dava mostras. Ele próprio, sem qualquer ingerência do obsessor, começou a tramar em pensamento a desculpa com que se justificaria. Agindo quase que mecanicamente, libertou a porta que havia prendido, perspicaz, abriu janela próxima e, de imediato, esbelta senhora surgiu, indagando apreensiva. Que é que há? Diz Márcia ao chegar. Tratava-se da esposa que voltara de imprevisto. Dona Márcia alegava susto, asseverando ter ouvido um buzeirão ao chegar. Cláudio, no entanto, repondo a máscara das conveniências, entornou pela boca a versão que inventara ali, naquele momento, diante de nós. De improviso, ele arranjou logo uma desculpa. Fixou a moça de modo significativo e tranquilizou a senhora, dizendo-lhe, com a maior sem cerimónia, que chegara à casa momentos antes,
encontrando o gás do fogão a volatizar-se. Fechara as saídas que a cozinheira deixara abertas e enxertou a que se lhe chamasse a atenção no dia seguinte. Dona Justa, a companheira de serviço doméstico, devia examinar os aparelhos da casa minuciosamente antes de se retirar. Acentuou que, atemorizado, descerrara as janelas, arejando o ambiente. Quando embregava o pijama, aduziu com absoluta seriedade, a lhe transparecer do semblante, ouvir gemidos agoniados. Correu ao aposento das meninas, surpreendendo Marita a gritar, inconsciente. Sonâmbula como sempre. Acordara, atarantado, averiguando, porém, que tudo estava em ordem. A jovem, mergulhada na penumbra, cobriu o rosto com o lenço para ocultar as lágrimas, abandonando-se à inércia, como se transferisse a cabeça para o outro. A recém-chegada riu-se, sem suspeitar do vulcão que faceava e qual se desejasse compensar-lhe a indiferença. Cláudio, de volta ao salão, esboçou um aceno gentil, convidando Márcia a descansar. Não é? Então, nós vimos aqui que a ação da prece de André Luís, que era a única pessoa ali que estava em condições de poder ajudar, porque Pedro Neves encontrava-se um pouco transtornado com toda aquela situação, e ele ainda não se conseguia abster de sentir aquela revolta, não é? Perante aquilo que via, era André Luís que estava ali a ser o equilíbrio, rogando auxílio às esferas superiores que incentivaram Márcia, intuíram Márcia a ir a casa de forma brusca e repentina, sem que isso estivesse previsto. Então, ela chega a casa mesmo na hora em que se poderia consumar esse ato ignóbil e dantesco que seria da sua filha, não é? Então, Márcio, obrigado pela presença. E então, nós vimos que a providência divina arranja sempre recursos, sempre que nós entremos em prece e roguemos o auxílio, arranja sempre recursos no sentido de nos ajudar, neste caso a Marita, não sempre da forma que nós pretendemos, mas da forma que nós mais precisamos. E naquele caso, ali, seria a presença de Dona Márcia, ao chegar a casa, que iria impedir que se consumasse aquele ato ignóbil e que fez com que se parasse completamente a situação. E o obsessor e o obsidiado desligaram-se completamente e ele teve que se recompor, engendrando logo ali 1000 motivos, já não com a intuição do obsessor, do qual se desligara, mas ele próprio ali a engendrar um esquema para se desculpar do facto de, à noite, estar no quarto da própria filha em trajes de pijama a dar toda aquela situação. E então, nós com isto terminamos o 8, começar o capítulo 9, que ficará então para o próximo estudo. Acho que não vale a pena, pois não vou. Nós seguirmos hoje com o capítulo 9, iniciaremos, então, daremos sequência ao estudo do capítulo 9 no próximo estudo, está bem? Sem dúvida que mas é do... Pois, ok. Ok, tá. Bom, alguém quer deixar aí... Alguém quer deixar aí alguma questão?
Não? Ok. Bom, então, eu da minha parte, despeço-me de vocês, os encarnados e dos desencarnados, e vamos então, eu vou descer para que possam dar sequência ao resto dos nossos trabalhos programados, meditações e prece de encerramento. Ok? Até já, um beijo a todos, um abraço, até já.